Japonesa Josi, Mateus 12:30. Japonesa Estela, Lucas 11:23. É por aí, evangelista. Tá? Então, Tiago 2:10. O caráter absoluto do pecado. Não há grau de pecado. Certo, queridos? Vamos ler Mateus 10, 32 e 33. Qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Falou que tipo de negação era essa? Então, qualquer forma você negou a Cristo, você vai ser negado também. Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajuda, falha. Jesus foi simples. Você está com ele ou não está? Tem meio termo? Ah, não, quem não está comigo está no meio, em cima do muro? Não. Não existe em cima do muro. Não existe isso. Ou você está com Jesus, ou você está sem Jesus. Ou você está do lado dele, ou você está... Né? Às vezes a gente... Né, uma vez eu vi isso, uma frase, eu esqueci o autor, que falou o seguinte: quem fala que está neutro numa posição é que tem medo de falar a posição que já tomou. Ele já decidiu, mas agora não estou neutro. Mas ele já decidiu, ele não quer falar a posição que ele tomou. Às vezes ele tomou a posição do fraco e está com vergonha de falar que está do lado do fraco. Agora não, estou neutro. Não, ele já decidiu, só não quer assumir a decisão. Lucas 11:23. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não é contra mim. O mesmo texto agora falado na linguagem de Lucas. Agora, Tiago 2:10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em sua fonte, tornou-se culpado de todos. Aquele que guardou a lei e tropeçou num ponto é culpado de todos. Então, o que quer dizer isso? Se eu não viver conforme e debaixo da graça de Deus, que é Jesus Cristo, quando Deus vier cobrar o pecado que vai ser baseado na lei, eu vou ser condenado sobre todos os pontos. É por isso que eu preciso urgente de estar debaixo da graça de Deus. Se eu viver debaixo da lei, todos os pontos da lei, eu vou estar sendo severamente cobrado por parte de Deus. Bom, vamos continuar aqui. O pecado sempre tem relação com Deus e sua vontade. O que quer dizer isso? Os mais antigos teólogos compreendem que é impossível ter uma correta concepção do pecado sem vê-lo em relação a Deus e sua vontade. Portanto, acentuava esse aspecto e normalmente falava do pecado como falta de conformidade com a lei de Deus. Uma vez eu vi uma pessoa orando, eu acho que não foi aqui, não lembro. A música eu vou falar, você foi, também não lembro quem foi. Senhor, me perdoe pelos pecados que eu cometi que não te agradaram. E todo pecado desagrada a Deus. A pessoa até falou de uma maneira ingênua, porque não tem pecado que agrada a Deus. Porque todo pecado é quebrar a lei de Deus. Aí, queridos, tem uma coisa interessante que a gente tem que entender assim. Existe um pecado que é diretamente vertical, não sei se já falei isso aqui, não sei se quantos lembram, e tem um pecado que é horizontal. Qual a diferença? Tem um pecado que eu faço diretamente contra Deus. E tem um pecado que tem muita gente que releva isso, é quando eu faço contra o meu próximo. Se eu fizer alguma coisa contra o meu próximo, na verdade estou fazendo contra Deus, mas primeiro eu atingi o meu próximo. Exemplo, não matarás. Foi direto contra Deus? Isso é o meu próximo. Matou uma criatura, matou um filho dele, mas foi direto contra o meu próximo. Não adulterarás. Não posso. Mas atinge ou não atinge Deus também? Atinge. Então a ideia é essa. Todo pecado está ligado, quando eu cometo o pecado, eu estou quebrando a lei de Deus
Deus e atingindo a Deus, no sentido de ser uma ofensa. Então a ideia de pecado é o quê? Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Todo pecado. Vamos ver os textos. Romanos 4,15. Eu li isso pra gente, por gentileza. Romanos 1,32. Acho que não foi isso ainda. João Vitor, está comigo aí, João? E a Maria, Tiago 2,9. Romanos 4,15. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Então, porque a lei produz a ira. Então, toda vez que você quebra a lei de Deus, produz a ira. Vamos ver agora Tiago 2,9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo artidos pela lei como transgressores. Olha, se eu faço acepção de pessoas, é pecado. Se eu discrimino alguém, se eu tenho algum tipo de preconceito, é pecado. Eu estou quebrando a lei do mesmo jeito. É isso que a palavra de Deus quer falar. Eu peco contra Deus. Qualquer coisa que eu faço contra o meu próximo. Alguém procura para mim, para a gente ver? Marcos 12, 30 e 31. Nós vamos ver a maior de todas as leis. Enquanto isso, já leram Tiago 2,9? Já leu. Agora Marcos 12, 30 e 31. Por gentileza. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Acabou. Tudo que eu faço a Deus ou ao meu próximo, que não é expressão de amor, se constitui pecado. Pecado. Eu fiz alguma coisa que não é expressão de amor, é pecado. Porque a maior lei qual é? As duas maiores leis. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Não estou fazendo isso, estou pecando. Certo? Outro ponto interessante, gente, em relação ao pecado que a gente está intensificando, é o seguinte: o pecado inclui a culpa e a corrupção. A culpa é um estado de merecimento, de condenação, ou de ser passivo de punição pela violação de uma lei ou de uma exigência moral. Então, a primeira coisa, o pecado nos traz a culpa. O que é culpa? Você faz alguma coisa de errado, todos nós já passamos por isso, e nos sentimos que a qualquer momento seremos punidos. É uma das piores sensações que o pecado coloca sobre a gente. Tenta lembrar de uma coisa errada que você fez. Qual a primeira coisa? Antes que chegue o arrependimento, é o quê? Fiz coisa errada, não tem problema. Quando a gente era criança, já imaginava, estou feliz, minha mãe vai impor de castigo, e agora, depois de adulto, dependente de qual for a situação, e meu marido vai falar comigo a vez, minha esposa vai reclamar. A primeira coisa que o pecado traz é a culpa. E queridos, não tem sensação pior do que a culpa. Ela te atormenta, ela tira seu sono, ela tira sua paz, ela tira sua tranquilidade. Por quê? Ela te dá aquela sensação que a qualquer momento você vai pagar por aquilo que você fez. Detalhe, queridos, vamos deixar uma coisa clara. Nada que aconteça proveniente de um pecado seu, paga o seu pecado. Porque está acontecendo o quê? Consequências dos seus atos. O que paga pecado é o sacrifício de Jesus na cruz. Ele pagou o pecado. Agora, minhas consequências, não. Mas eu estou sofrendo consequências. E castigo. Me fala uma coisa aqui temos muitas mães. Quando você castiga o seu filho, o isentou ou tirou o erro que ele cometeu? Sim ou não? Não, cometeu o erro. O castigo não tira o erro dele. Ele foi castigado, mas aquele erro que ele cometeu, ele quebrou um vaso.
o vaso continua quebrado. Ou, após o castigo, o vaso volta, se cola e fica parado. Não. Então, é isso que nós temos que entender. O pecado, querido, é terrível. Ele nos dá uma sensação de culpa e nos ilude que eu posso sofrer e vou estar livre dele. Não existe isso. Certo? Então, o pecado, primeiro, coloca culpa. Aquela sensação de penalidade da lei. Aquela sensação que eu vou pagar por aquilo. Pode indicar uma qualidade inerente ao pecador. A saber, o seu temere mais qualidades ou cumplicidade que o faz merecedor de castigo. Então, a ideia do pecado é essa, é atormentar sua cabeça. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, por gentileza. Aquele para mim, o versículo 9, 10 e 11, por gentileza. Gênesis 3, 9, 10 e 11. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Como que era a vida de Adão com Deus? Todo dia, na viração do dia, eles se encontravam para conversar. Não foi o seu dia, Adão. Isso é uma coisa muito gostosa. Aquele bicho, pessoas compridas, já me tiravam. O pessoal, tá bom, meu filho? Encaixou bem. Aquele meio gordão lá, já é muito elefante. Tá bom, meu filho. Mas um dia, Adão teve medo de Deus. Correu, se escondeu de Deus. O que era isso? A culpa do pecado. A culpa do pecado. Aconteceu, foi domingo, né? Dia 42. Domingo. Miguel. Domingo. Quantos anos o Miguel tem? Você pode. 4 anos. Uma criança inocente. Ele jogou a pedra lá. Uma criança inocente. Aí estava eu e o pastor indo para lá. E ele passa correndo. Aí o pastor assim, ele jogou alguma coisa aqui no vaso. Olhamos, era uma pedra. Aí a mãe disse assim: Miguel, vai devolver o copo. Não vou lá não. Vou lá não, o pastor está lá. 4 anos, com medo. O que era isso já? Semente do pecado, mostrando que ele tinha uma culpa. Você tem culpa e vai ser punido. Ele sabia que ele tinha cometido um erro, que ele fugiu. Então não é depois de grande não. O pecado já nasce, infelizmente, na mente. Nós já temos esse senso de culpa. Agora diminuiu um pouco. Né? Mas antigamente nós falamos com você: o que eu fiz? Nada. O que eu saiba, nada. O pastor não pode falar com você. Será que eu fiz alguma coisa? Vamos ver outros textos sobre a culpa do pecado? Vamos lá. Mateus 6,12. Virgínia, lê pra gente. Romanos 3,19. Diaconisa Estela. Amélia, lê pra gente. Romanos 5,18. E eu disse Efésios 2,3. Não, 3,19, isso. Evangelista Vânia, lê pra gente Jeremias 17,9. E João Vitor lê Jó 14,4. Vamos lá? Romanos 6,12. Não, Mateus 6,12, perdão. Isso. Então, consciência do que? Eu tenho uma parcela de culpa, eu tenho dívida com o Senhor. Então, me perdoe. Me perdoe porque eu tenho dívida com o Senhor. Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo que é lei aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Então, a lei fala para que todo mundo tenha consciência do que falam, do que fazem e do que sabem. A lei conscientiza que aquilo é pecado mesmo. 5,18. Romanos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça
veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então, mais uma vez falando que é consciência, Efésios 2:3. Quem é? Efésios 2:3? Não, você não é esse. 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, éramos filhos da ira, como os outros também, fazíamos o que era errado. Agora, Jeremias 17:9. Enganou o seu coração, mas que todos os corpos perversos, e acontecerá. Está falando do quê? O coração está contaminado, então é perigoso. E é o nosso próximo ponto, queridos. O nosso pecado, ele achou uma sede. Aonde que ele fica localizado o nosso pecado? Não é na mente, não é no fígado, não é nada. A sede do nosso pecado é o coração. O coração, é ali que ele fica guardadinho, é ali que ele maquina as outras coisas. E vamos ver com vocês. É ali que é o órgão central da alma, onde estão as saídas da vida. O coração, ele comanda e influencia todas as coisas. Vamos lá, tem alguns textos, eu queria que a gente pudesse ler todos eles. Referência a Josué, Provérbios 4:23. Referência Estela, Mateus 15:19-20. A Virgínia, Lucas 3:45. E a Amélia, Hebreus 3:12. Provérbios 4:23, Mateus 15:19-20, Lucas 3:45 e Hebreus 3:12. Hebreus 3:12, pode ler. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. Então, sobretudo, tem que guardar o coração, porque dele procede a fonte da vida. Quer dizer, se dali sai a fonte da vida, e se ali estiver cheio de pecado, a sua vida vai sair contaminada pelo pecado. Agora, Mateus 15:19-20. Porque o coração procede dos nossos pensamentos, órgãos, cérebros, constituição, pulso, falta de testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, o que Jesus, como Jesus está falando? Que o que contamina o homem, o quê? É o que sai. É o que está no coração do homem. É o desejo do homem. É as ambições do homem. É isso que contamina o homem. E de onde sai tudo isso? Do coração. Nós temos que trabalhar é o coração. Eunice, procura para a gente Salmo 119, versículo 11. Tá? Próximo texto, Lucas 6:45. O homem bom do bom tesouro do seu coração se o homem mau do mau tesouro do seu coração se mal. Porque a abundância do seu coração fala muito. Isso. Aí tem uma versão que fala mais simples. A boca fala que o coração está cheio. Não adianta. Está começando, vai começar a falar coisas que estão no seu coração. Ainda mais se você relaxar, aí você vai expor mesmo que está no seu coração. Está nervoso? Eu costumo muito brincar. Você conheceu o crente, é quando ele dá uma tofada nesse dedinho do pé. Se ele der um glória a Deus, olha, ele está convertido. Se ele falou um palavrão, fala, ele tem que ser trabalhado, porque o negócio está feio pro lado dele aí. Certo? Próximo texto, Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Para dizer, está falando o quê? Vamos tomar cuidado com o nosso coração. Não deixe que o nosso coração seja perverso, para que esse coração não nos afaste de Deus. E aí, continuando, diz o quê? O outro tópico diz o quê? O pecado não é o ato manifesto. Jamais. O pecado, quando começa onde? No coração. O ato manifesto é explicado pelo sentimento.
Se eu amo alguma pessoa, se eu amo alguém, se eu amo alguma coisa, eu não vou prejudicar. Quando eu tomo uma atitude contra aquela pessoa, que meu coração já decidiu. Meu coração já decidiu. E que a gente tomar muito cuidado. Quando a gente fala, não sentir no coração, vou fazer isso. Cuidado. Já está claro aí. Onde que é a sede do pecado? No coração. O coração foi lido ontem em Provérbios, porque é enganoso. Se você for tomar uma decisão pelo coração, você está correndo sério risco de tomar uma decisão equivocada. Então, queridos, o pecado não é só o ato em si. O pecado está alojado, ele começa no coração. Vamos ver? Mateus 5, 22 e 28. Quem lê para mim? Mateus 5, 22 e 28. Já foi de uma pessoa que leu, que não leu? Vamos lá, começa aqui então. Eunice, lê Mateus 5, 22 e 28. Lê Salmo 19, 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecar contra ti. Como que eu faço para não pecar contra Deus? Colocar a Bíblia no coração. Eu encher meu coração na Bíblia. Se eu não fizer isso, eu vou pecar constantemente contra Deus. Vamos lá. Para a gente estar terminando, finalizando, que o pecado não é o ato manifesto. Mas começa bem antes. Mateus 5, 22 e 28. Lê pra gente, Virgínia. Romanos 7, 7. Lê pra gente, evangelista. E Gálatas 5, Amélia leu 17, Diaconisa leu 24, Estela leu 24. Vamos lá, Mateus 5, 22 e 28, Romanos 7, 7, Gálatas 5, 17 e 24. Pode ler, gente. Isso. O Tiago desejou ler, depois Filipenses 4, 8. Eu, porém, não digo que qualquer irmão que encorajar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, faça será réu de juízo, e qualquer que lhe disser o outro será réu do fogo do inferno. Eu, porém, não digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso, agora Romanos 7, 7. Gálatas 5, 17 e 24. Romanos 7, 7. Evidente, pois, é a lei pecado, mostra que eu não conheci o pecado, não pela lei. Eu não conheceria a consciência que a lei não disser, não cobiçará. Quer dizer, o pecado não está na lei, o pecado está no meu coração, na minha intenção, no meu desejo, naquilo que eu faço. E é aquilo que a gente sempre fala, queridos. Aqui, não vamos colocar, acho que a gente nunca vai precisar. Precisa colocar aqui uma placa proibido fumar? Precisa. A menos que aconteça isso, aí nós vamos fazer. Por que nós estamos colocando a placa? É porque alguém fez aquilo. Então, a lei veio para mostrar aquilo que já estava sendo feito, já estava mostrando que era pecado. Certo? Agora, Gálatas 5, 17 e 24. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, quer dizer, nós estamos vendo que aí, que mais uma vez, o pecado não é o ato em si, mas sim tudo que envolve, incluindo coração, vontade e desejo. Amém? No ano que vem, com a graça de Deus, nós vamos ver a transmissão do pecado e assim por diante. Estamos sendo visitados por uma senhora.